Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Projeto Corpo Consciente. E para quem está chegando agora, nesse canal eu abordo assuntos sobre o corpo, eu trago reflexões sobre esse corpo integrativo, somático, vivo, que está sempre pulsando e está sempre se corporificando a partir do que a gente está vivendo. E para quem me acompanha já nesses últimos anos, eu quero justificar minha ausência nas últimas 2 semanas. E na realidade é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Minhas 2 últimas semanas foram muito conturbadas. Para quem não sabe, eu resido numa cidade onde não é a minha cidade de natal. Então a minha família continua morando na minha cidade de natal e eu passei agora por alguns processos de questões de saúde do meu pai. E eu precisei estar muito lá presente. E tudo isso me trouxe muita bagunça, tudo isso me trouxe essa dificuldade de estar na minha casa. E não estando na minha casa, eu não consigo acessar a minha verdade, a minha coerência, e acaba que eu não consegui gravar vídeos. Porque esses vídeos que eu trago vêm muito de dentro, vêm muito de algo que transborda, vem muito de algo que realmente reflete o que eu venho vivendo e sentindo. E tudo isso me fez perceber que nesse caso que eu tô contando pra vocês, realmente eu não estava fisicamente na minha casa. Mas, como vocês bem sabem, e como eu sempre trago para vocês, a nossa primeira casa é o nosso corpo. A nossa primeira casa é esse lar que precisa estar em coerência entre o nosso pensar, sentir, agir. E quantas vezes, mesmo estando em casa, a gente não se sente em casa? E isso é algo que eu percebo que muitas vezes isso acontece. Porque, claro, as demandas do dia a dia, os problemas, as coisas que a gente tem que resolver, as coisas que a gente tem que dar conta, acontecem e a gente precisa muitas vezes sair de casa para resolver isso. Só que a gente precisa voltar para casa. E eu percebo que muitas vezes nessa confusão do dia a dia, a gente esquece de voltar para casa, de voltar para o nosso eixo, de se escutar. A gente acaba ficando tanto preso lá no mundo lá fora, que acaba que a gente esquece de voltar, a gente perde as chaves, quando a gente vê, a gente chega dentro daquela casa, tá cheio de poeira, tá tudo bagunçado e você nem sabe mais por onde começar a faxina. Por isso que é tão importante que quando a gente tem essas questões que bagunçam a nossa casa interna, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas a gente tem que encontrar um tempo para voltar, para escutar. E agora? Agora que eu voltei para casa, como é que tá? Será que eu consigo limpar aquela sujeira? Será que eu consigo ali mudar aquele móvel de lugar? Porque aí a gente tem esse momento de parar, de escutar e de entender o que tudo isso modificou aí dentro. E aí a gente consegue, a partir dessas expressões corporais, como é que eu tô me sentindo agora? Tô pesada? Não tô? Como é que estão meus pés? Meus pés estão firmes? Como é que eu tô sentindo? Como é que estão as minhas emoções? Como é que tá meu estômago, minha digestão, meu sono? A gente começa a perceber esses sintomas silenciosos, que muitas vezes eles vão se mostrando e quando estamos muito tempo fora de casa, não conseguimos ouvir. E eu percebo também que a gente sempre pode voltar para casa. E muitas vezes a gente foi tão longe que a gente olha para trás e pensa assim, meu Deus, como é que eu vou voltar todo esse caminho? E a gente acaba desistindo, acaba achando que é muito grande esse caminho de volta para casa e acaba nem trilhando mais ele. Achando não, vou deixar assim como tá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes eu saí da minha casa, muitas vezes eu me desconectei da minha casa. E só que algo muito forte em mim pulsa e grita para que eu volte para essa casa, porque eu sei que é a partir desse eixo que eu consigo realizar, que eu consigo me realizar, que eu consigo me sentir bem, que eu consigo sentir alegria, que eu consigo estar com uma vibração alta. Então, o que eu quero hoje que você reflita é, primeiro, o quanto você está longe da sua casa, o quanto você não vem se conectando com você mesmo. E segundo, por mais longe que a sua casa esteja agora de você, comece aos poucos, passinho por passinho. E você pode começar de uma forma simples, abrindo espaços de silêncio, escutando uma respiração, escuta teu corpo. Escuta a rigidez do seu corpo, escuta a força do seu corpo, escuta a fraqueza do seu corpo, escuta onde que ele está gritando, escuta o incômodo.
E a partir disso, você vai perceber que você vai olhando com coragem, com amorosidade para esses pontos do corpo que estão gritando. E você consegue, ok, aqui eu posso melhorar isso aqui, aqui eu posso melhorar aqui. E você vai percebendo que você vai trazendo uma acomodação melhor, você vai trazendo uma nova forma de enxergar. O corpo ele vai te trazendo algumas respostas a algumas coisas que você precisa mudar, que talvez seja mudar aquele móvel de lugar, apenas dar uma varridinha e tirar aquela poeira que estava lá embaixo do tapete. E você vai começar a ver que é bom voltar para casa. E você vai perceber que aquela distância que parecia enorme de voltar para casa, ela se transformou em pequenininha. E aí, cada vez que a gente vai voltando, a gente vai se sustentando mais nesse nosso lar interno e vai tendo mais coragem de estar ali, vai tendo mais vontade de trazer um vaso de flor, vai ter mais vontade de pintar a parede de outra cor. E assim a gente vai retomando a nossa moradia interna. E quando a gente retoma a nossa moradia interna, a gente retoma, porque eu tanto digo que é a base da nossa saúde, que é a nossa coerência. A gente consegue ficar mais em paz, coerente entre as nossas emoções, entre o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. E aí, quando você volta à linha dentro da sua casa, você vai perceber que esteja onde estiver fisicamente, você pode sempre voltar para sua casa, para o seu corpo, voltar para esse reequilíbrio interno. Então, gente, se fez sentido para você, traga seu comentário, traga o seu sentir, eu vou adorar receber suas respostas e compartilhe com mais pessoas para que a gente possa trazer esse conhecimento, essa reflexão e para que mais pessoas que hoje estão muito longe das suas casas possam voltar para o seu lar interno. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.